Família, o endereço do carinho. Talvez essa frase, de alguma forma, possa causar desconforto em alguém. Mas deixe-me lhe dizer, o carinho que recebemos ou não recebemos na infância, marca o resto de nossa vida. E, na verdade, se você olhar no texto sagrado, e eu não sei qual é a tradução da sua Bíblia, normalmente o que eu percebi é que na maioria das Bíblias, eu não queria dizer a totalidade, eu estou aqui lutando contra mim, porque eu não examinei até a última tradução. Mas todas as traduções da Bíblia que acessei, elas não trazem a palavra carinho. Mas eu leio a Bíblia e penso que a Bíblia é um livro recheado de carinho. Eu vejo carinho no trato entre Isaac e Rebeca, que inclusive revela que eles são marido e mulher. Eu vejo carinho na reconciliação entre Esaú e Jacó, entre José e seus irmãos, abraços e beijos. Eu vejo carinho no livro do Cântico dos Cânticos, recheado de carinho, recheado de carinho. Eu vejo carinho nas palavras de Jesus, quando ele olha para Jerusalém e diz, como eu gostaria de ser uma galinha e colocar vocês debaixo das minhas asas. E eu comecei a pensar, meu Deus, por que a palavra carinho não é utilizada? Mas finalmente eu encontrei uma tradução atualizada da King James. E nessa tradução, o capítulo 7, verso 15 da segunda carta aos Coríntios, foi traduzido assim: e o carinho dele para convosco é ainda mais intenso ao recordar da obediência de todos vós, e de como o recebestes com temor e tremor. Meu coração explodiu de alegria. Porque, de fato, ainda que a palavra não seja usada na forma das traduções, o carinho está ali presente. E é interessante porque dizem que a palavra carinho, ela deriva de uma palavra latina, carus, que significa precioso, tesouro, algo que você considera como valioso. Talvez por isso, a gente acabe acreditando que é valioso, que é precioso, quando nós somos tratados carinhosamente. Quando o carinho, de alguma forma, é estendido, é outorgado. E então eu me sinto importante, a minha autoestima cresce à medida em que eu sou tratado com carinho. Mas eu também sei que há entre o povo alguns que eu diria que são carinhofóbicos. Porque não gostam de receber toque, não gostam de receber abraço. Talvez até porque lá na sua infância não exploraram o toque como uma forma de comunicação do amor. E, por favor, se você é assim, não se sinta neste momento longe do nosso carinho. Nós também temos carinho por você. Porque eu tenho aprendido que existem formas diferentes de revelar ou de dizer ao outro quanto ele é valioso. Existem formas diferentes de ser carinhoso, de ser carinhosa. E quando eu leio esse texto, eu percebo que entre as formas, as maneiras de ser carinhoso, eu coloquei aqui que existe o carinho em forma de presença. O que é o carinho em forma de presença? Eu não sei se você se recorda, mas quando Jó adoeceu, os seus amigos fizeram uma longa viagem para estarem ao lado deles, para estarem presentes. Eu não sei se você ouviu alguma vez o nosso saudoso irmão diácono Esdras Braga usar a seguinte expressão: precisamos chegar junto. Sempre que acontecia alguma necessidade ou alguém revelava alguma necessidade, ele me procurava e quase que repetidamente ele usava essa expressão: precisamos chegar junto, precisamos nos fazer presentes. Por isso eu acredito firmemente que estar ao lado de alguém em seu momento de dor, ou também em seu momento de alegria, é uma forma de fazer carinho, estar junto. Ainda que a semelhança dos amigos de Jó, a gente permaneça ali em silêncio. O apóstolo Paulo revela isso nesse texto sagrado, e aqui, eu acredito que a partir daqui eu vou usar a Nova Versão Internacional, vai ficar mais fácil para você acompanhar. Nos versos de 4 a 6, ele diz assim, vejam só: sinto-me bastante encorajado,
A minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Continue com a Bíblia aberta e observe nesses versos, de 4 a 6. Observe a forma como Paulo descreve a sua tribulação. Primeiro, o que me chama a atenção é que tilipsis, que é a palavra traduzida aqui por tribulação, é como se sentir esmagado, se sentir apertado. Eu tinha um colega que ele costumava dizer que existem crentes que se parecem com um tubo de pasta de dente, que só funciona no aperto, que só se aproxima de Deus quando é espremido. Não sei se ele está certo, mas o que eu observo é que o apóstolo Paulo está dizendo que tribulação é este momento em que eu me sinto pressionado de todos os lados. Sabe, você já sentiu aperto no coração, foi inclusive procurar um cardiologista e não era absolutamente nada. O seu coração está maravilhoso. E olha que eu já encontrei gente que saiu da consulta revoltado porque ninguém descobriu. Porque quando eu me sinto assim, apertado, sabe, sufocado, tilipsis, tribulação, eu me sinto pequeno, eu me sinto espremido em meio às circunstâncias à minha volta. Uma outra observação que eu faço é que o apóstolo Paulo diz que isso aconteceu quando ele chegou à Macedônia. Agora, deixe-me lhe fazer uma pergunta. Você se recorda como foi que o apóstolo Paulo chegou à Macedônia? Atos capítulo 16. A Bíblia diz que ele intentou ir para a Bitínia, intentou ir para a Ásia, ele fez diversos planos. Até que ele teve uma visão de um varão macedônio, dizendo a ele o quê? Passa e vem nos ajudar. Então deixa eu lhe dizer, Macedônia, que ele descreve aqui como um lugar de muito sofrimento, de muita tribulação, não foi um desvio da rota. Paulo não chegou à Macedônia por ter desobedecido a orientação divina. O que eu quero dizer a você é que às vezes o plano de Deus pode incluir, inclusive, tilipsis, tribulação, aperto. Paulo não estava ali como um homem desobediente, mas ele estava ali como um servo obediente ao seu Senhor. E mesmo fazendo aquilo que Deus desejava, mesmo estando, sabe aquele discurso que às vezes a gente diz, uma coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Gente, às vezes estar no centro da vontade de Deus é estar no olho do furacão. É estar exatamente num lugar difícil, complicado. E Paulo confessa isso. Portanto, a tribulação do apóstolo Paulo acontece em um momento de obediência e não de desobediência. E por fim, eu não sei se você percebeu, mas ele diz assim, olha, era tribulação por dentro e por fora. Você já teve esse tipo de tribulação? Tribulação por dentro, tribulação por fora. Há quem diga que a ideia do tribulação por fora tem a ver com aquilo que o outro pode fazer comigo. Paulo sujeito à perseguição, Paulo sujeito às ameaças, Paulo sujeito aos impropérios. Tudo isso é de fora para dentro. E enquanto a tribulação não alcança o de dentro para fora, a gente até encontra estrutura, não é? Mas se em algum momento a tribulação começa a ser também de dentro para fora, pastor, mas o que significa isso? É ter medo de... É sentir-se apavorado com, é não saber como lidar com certas coisas, é carregar um peso na alma enorme. E às vezes, gente, a tribulação por dentro acontece sem tribulação por fora. E aí você pergunta àquela pessoa, mas por que você está assim? E ela vai lhe dizer o quê? Não sei não, mas eu estou sentindo. A minha sogra, ela descreve a ansiedade dela como um elevador que funciona aqui. Ela diz, é como se eu tivesse um elevador aqui, ó, subindo e descendo, subindo e descendo. Às vezes as tribulações são por dentro e não são por fora. Às vezes são por fora e não são por dentro. Mas quando a tribulação é por dentro e por fora, sabe uma das coisas que a gente mais deseja? É ter a companhia é ter ao lado alguém. E é nesta hora que eu entendo que o carinho, ele se manifesta na presença, no estar ao lado de... E começa uma fase na vida do apóstolo Paulo que eu chamo de fase de consolação. E o curioso é também perceber a forma como o apóstolo Paulo descreve a sua consolação. Primeiro, também pelo termo usado. Ele usa
a expressão Paráclitos. Provavelmente você já ouviu falar que o Espírito Santo de Deus, ele recebe no Evangelho de João o título de Consolador. Jesus se refere ao Espírito Santo de Deus como o Consolador. E se eu lhe disser que nesse texto, quando ele fala da consolação que ele recebeu a partir da presença de Tito ao seu lado, foi a mesma expressão usada para descrever o Espírito Santo de Deus. Paulo está falando do Paráclitos, e normalmente o que a gente diz é que para é estar ao lado, e Kletos é aquele que está falando do meu lado. Eu sempre descrevo isso, é possível que você já tenha ouvido essa explicação em outro momento, como aquelas corridas corridas longas, um longo percurso, e ao lado, sabe, daqueles corredores, ficam muitas pessoas, e alguns começam a Kletos, começam a gritar, vai em frente, você vai conseguir. Este é o Paráclitos, este é aquele amigo que fica ao meu lado, mas ele fica ali para me incentivar, para me dar uma palavra de ânimo, para dizer não desista, eu estou com você, você vai conseguir. Sabe, eu já vi que isso acontece muito em academia, não que eu tenha ido, mas normalmente é assim, né? Eu vejo aquele pessoal pulando e eu fico cansado só de ver. E aquele que é o instrutor, vamos lá. As canções numa batida tão grande que a pessoa tem que seguir aquele ritmo. Sabe, essa vontade de ir ali eu ainda não tive. Mas isso me impressiona. Porque naquela hora, aquela criatura que está ali ao lado é o Paráclitos. Não desanime. E há uma outra coisa que eu observo nesse texto. É que Paulo fala de coragem. Paulo fala de alegria. Como que dizendo assim, Tito restaurou a minha coragem. Eu sei que eu não estou sozinho. Tito recreou a minha alma. Eu fiquei profundamente alegre. Agora deixa eu mostrar-lhes uma coisa. Quando essas palavras aparecem no texto sagrado, ele diz assim, eu vou ser mais claro. Ele diz assim, que essa alegria aconteceu em meio à tribulação. É como se ele estivesse dizendo que a alegria que nós recebemos da parte de Deus não é na ausência das dificuldades que geraram a tribulação. É em meio, sim, à tribulação. E aqui está, sabe, a maior prova da esperança que nós temos no Senhor. É reencontrar a alegria não depois de ter passado a tribulação. É agradecer a Deus enquanto eu ainda estou na prova. Sabe, não tem uma canção que diz negócio passando na prova e dando glória. É mais ou menos isso. É experimentando as dificuldades, experimentando as pressões, mas ao mesmo tempo glorificando o nome do nosso Senhor. E sinceramente, esse texto me chama a atenção para o fato de que pessoas abençoam pessoas. Eu sei que pessoas ferem pessoas. Eu sei que pessoas machucam pessoas. E Paulo, quando escreve esta carta, ele está falando de todas as dores também que ele experimentou no trato da igreja de Corinto. Somente esta passagem, este capítulo de número 7 da segunda carta, é que nos mostra a diferença, ou justifica, ou explica a diferença do teor da carta, da primeira carta para a segunda carta. Se você já leu a primeira carta de Paulo à comunidade de Corinto, vai ver que é uma carta dura, em que ele denuncia muitos desvios de comportamento. Mas ele escreve a segunda carta e você não encontra absolutamente nada disso. O que aconteceu neste tempo? O apóstolo Paulo vai mostrar que a presença de Tito trouxe a ele uma enorme consolação. Ele se sentiu abençoado porque ele percebeu o poder que existe na restauração vinda dos céus. Eu acredito no poder do carinho. Eu acredito, e sabem, irmãos, há momentos em que eu não sei como lidar com meu filho. Ele não é verbal e os irmãos sabem disso. E se tem uma coisa que faz bem a ele, sabem o que é? Massagem. Pastor, comigo também funciona. Mas sabe, às vezes ele está agitado, eu digo, deita aqui, me dá o seu pé. E aí eu começo a massagear dedinho por dedinho. Sabe? E ele já está maior do que eu, então o percurso fica grande, né, irmãos? Fica grande. Porque às vezes a gente só mexe no pezinho do nosso filho quando ele tem o quê? 3 meses, 6 meses, 1 ano. Qual foi a última vez que você
fez massagem nos dedinhos do seu filho, como o meu, com 15 anos de idade. Já pensou ele chegando da escola, você tirando aquele sapato, aquela meia, cheirando aquele pezinho e dizendo, olha que coisa mais linda. Eu não recomendo que você assim o faça. Mas sabem, com isso eu percebo que o toque, que o carinho faz um bem enorme. A gente não pode dar uma nova medicação e ele está agitado e de repente aquele momento, sabe, de beijar, beija o olho, beija a testa, beija tudo, daqui a pouco eu começo a perceber ele esboçando um sorriso. E passa, irmãos, e passa. Eu quero incentivar você a perceber exatamente isso, que pessoas abençoam pessoas. Mas existe uma outra forma de carinho? Existem muitas, eu não vim aqui com todo o catálogo, viu gente? Mas há uma segunda forma de carinho que me chama a atenção nesse texto, é quando o carinho se revela em forma de cuidado. Sabe aquela história de quem ama, cuida? De quem ama, cuida? Observe o que vai o apóstolo Paulo dizer no versículo de número 7. Ele diz assim, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação. Então notem, ele está falando do carinho em forma de presença, e ele diz, olha, eu não me senti abençoado somente com a presença dele. E aí ele diz, mas também com a consolação que vocês lhe ministraram. Eu vou tentar explicar. Tito provavelmente foi quem levou a carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, e passou algum tempo com eles. E eu reconheço que esse é o tipo de missão que a gente olha e diz assim, olha, soldado mandado, não tem culpa, eu estou aqui cumprindo uma função, uma tarefa, eu não tive nada a ver com esse teor, e certamente Tito foi muito temeroso levar a correspondência à comunidade de Corinto. Só que quando ele chegou ali, aquele temor foi alvo da consolação. E aí a Bíblia diz que aquela igreja ministrou consolação no coração de Tito. Sabe o que o meu maior sonho, irmãos? É que nós sejamos esta igreja que ministra consolação. Uma igreja capaz de perceber a dificuldade do outro, o problema que o outro vive, a situação difícil que este ou aquele está passando e ministrar consolação. O texto avança e o texto vai dizer assim, ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Notem, o apóstolo Paulo está dizendo, eu fiquei tão feliz, não somente com a presença de Tito que vocês enviaram para estar ao meu lado, mas eu me senti extremamente feliz quando eu percebi que eu era alvo do cuidado de vocês. E aqui eu quero destacar 3 palavras que são mágicas. A primeira delas, saudade. A segunda delas, tristeza. E a terceira delas, preocupação. Eu não sei se você observou, mas essas palavras aparecem no texto. Ele disse que quando Tito se encontrou com ele, Tito falou ao apóstolo Paulo acerca da saudade, da tristeza e da preocupação daquela igreja por ele. Posso lhe dizer, se você sentiu saudade, diga. Se você está sentindo saudades, fale. Que saudade eu estava de você. Eu não sei se você tem netos, mas toda vez que um neto chega em casa, o que é que a primeira coisa que a gente, ai, que saudade que eu estava de você, vem cá. Sabe, família é esse lugar em que a chegada do outro deve ser alvo de uma declaração assim, estava morrendo de saudade. Quando aquela família passou por aqui, sabe, a família Foster, e alguém disse assim, olha, minha irmã não está conosco. Aquilo tem um misto de saudade, não tem? Saudade é essa presença ausente. É olhar para você e dizer, olha, eu senti falta de você. E eu senti falta tão grande que me deu uma saudade. Eu sei que algumas pessoas, quando estão longe, trazem um alívio enorme. Mas outras trazem saudade. E quando você diz, eu estava com saudade de você, você está dizendo àquela pessoa, você faz parte do grupo daqueles por quem eu tenho saudade. Eu vi uma declaração de amor, de carinho, de uma filha, numa série alemã, daquelas que tem os atores, tudo com os olhinhos puxados, mas, de repente, ela dizia assim para o pai dela, você, de todas as pessoas deste mundo, é a minha favorita. Tem como não sentir o coração, sabe aquelas borboletas no estômago que as pessoas dizem? Tem como não sentir-se?
abençoado por uma declaração assim: estou com saudades de você, você dentre todas as pessoas deste mundo é a minha favorita. Meu Deus, Paulo ouviu isso de uma igreja que foi muito dura com ele, de uma igreja que questionou o fato de ele se declarar apóstolo, mas aqui é a declaração da reconciliação. Essa foi a mesma igreja onde algumas pessoas se levantaram para dizer: mas a presença dele é tímida, ele não sabe falar muito bem, ele só sabe escrever, mas pregar eu prefiro Apolo. No meio daquela igreja se levantou gente assim, mas finalmente ele diz: estão sentindo falta de mim. Quando eu digo a meu filho, estava com saudade de você, quando a irmã diz que seu marido chegou, sabe quando o marido chega? Que põe um sorriso no seu rosto, aquela mesa de margarina assim, aquela coisa linda, você linda, como dizia minha sogra, banhada, cheirosa, sabe, para esperá-lo, e ele chega em casa e ele diz, primeira coisa que ele escuta: que saudade eu estava de você. E ele entra pela sua porta, como tradicionalmente faz, com um grande buquê, um ramalhete de flores, e disse: não menos que a minha. Descrevi o seu dia a dia, minha irmã? O seu dia a dia, meu irmão? Exatamente. Impressionante como o pastor sabe das coisas, né? É impressionante. Por isso, deixa eu lhe dizer, algumas vezes o carinho se manifesta na saudade, se manifesta na tristeza. Que tristeza! O apóstolo Paulo diz: olha, eles ficaram tristes porque eu estava triste. Eles sentiram tristeza, eles finalmente entenderam a minha dor. Você sabe o que é alguém olhar para você, dizer para você: vem cá que eu também estou aqui. E você começa a falar. Você tem amigos assim? Eu sei que tem gente que faz isso sem nenhum sentimento. É porque chora por qualquer coisa mesmo. Mas sabe aquele amigo que você começa a compartilhar e ele chora com você? Não vem com discurso, sabe? Não vem com... Não, acusação. Apenas compartilha o seu sentimento e se entristece com você. E quando ele fala de preocupação: você estava preocupado comigo? Deixa eu dizer-lhes, às vezes quando a gente chega, e aqui escutem, viu? Os filhos, especialmente adolescentes e jovens. Às vezes a gente se incomoda muito. Presta atenção aqui agora, vai, todo mundo aqui. Presta atenção que seu pai e a sua mãe vai dar um glória a Deus depois que eu falar isso. Sabe aquela coisa de pai preocupado com você? Onde é que você estava? Por que não me ligou? Por que desligou o celular? Mãe, é porque caiu a bateria, e por isso e por aquilo. Por que você não me disse para onde foi? Por que chegou essa hora? O que foi? E não adianta você cruzar, entrar pela área de serviço, passar rapidamente pela sala. O que foi que houve? Sabe essa preocupação de mãe e pai? Chega uma fase na vida que a gente sente uma falta. Quando mamãe, ainda viva, conversava comigo ao telefone, eu sempre tinha a certeza de que alguém orava por mim. E ela sempre perguntava: está se alimentando direito? Eu já com 50 anos, e a mamãe ainda perguntando: e então, está se alimentando direito? Na sua casa é assim também? Deixa eu lhe dizer, às vezes a preocupação é só uma forma de a gente dizer: eu te amo. Eu não esqueço o dia, eu acho que eu já contei isso para os irmãos, a gente chega numa fase da vida em que a gente repete as histórias, mas toda vez a gente conta de uma forma diferente. Mas eu me lembro de ter conversado com uma jovem que ela estava aos prantos. Eu perguntei o que tinha acontecido. Ela tinha muita dificuldade na relação com os pais e sempre se queixava desta preocupação excessiva, que eu também reconheço que algumas vezes é preocupação excessiva. Mas ela olhou para mim e disse: pastor, eu vivi uma situação muito, muito ruim essa semana. Eu disse: o que foi? Ela chegou em casa ao amanhecer. Passou a noite toda fora. E quando ela chegou, foi tomar um café, sentou-se na copa, começou a tomar o café. Os pais levantaram, olharam para ela e disseram: já está de pé, já vai sair para trabalhar. Ela disse que aquele foi um dos piores momentos da vida dela, porque ela percebeu que ela passou a noite fora e nem o papai, nem a mamãe notaram isso. E eu olhei para ela e disse: mas não era isso que você desejava todo o tempo? Que eles deixassem você livre? E a partir daí a gente continua a conversar, não me pergunte mais não, porque tenho que ter fidelidade àquele momento de conversa. Mas eu volto a dizer, ter alguém com quem, até alguém que se preocupe com a gente, é uma bênção tão grande. E às vezes é uma forma de manifestar carinho. Mas eu continuei a ler o texto e encontrei uma outra forma, talvez de todas a mais delicada. É quando o carinho assume a forma de confronto. Pastor, pula este ponto. Não vou pular.
porque está no texto sagrado, e eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar-lhes primeiro o lado do dilema, de confrontar. Eu não sei se você prefere ser o confrontado ou o confrontador. Aliás, se eu lhe perguntar qual das duas posições é a mais fácil, eu acho que a gente teria dificuldade de responder. Confrontar quem eu amo, pastor? Há um grande dilema por trás disso, e Paulo parece deixar isso à mostra. No versículo 8 ele vai dizer assim: mesmo que a minha carta, aquela primeira carta que foi dura, lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. Mas depois ele continua e diz assim: é verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu ainda que por algum tempo, por pouco tempo. Perceberam? Paulo dividido. Eu escrevi, mas não me arrependo não de ter dito, não me arrependo não de ter confrontado, não me arrependo de ter escrito, mas na verdade quando eu escrevi eu me arrependi tanto. Às vezes disciplinar um filho dói mais no pai e na mãe do que no próprio filho. Às vezes aquele confronto veio como resultado de horas de discussão entre pai e mãe, o casal. Vamos falar? Não vamos falar? Não, é melhor não falar, mas a gente precisa falar. Mas como é que a gente vai falar? Que horas a gente vai fazer isso? Ele pode reagir, ela pode reagir. É tão difícil. E quanto mais a gente ama, mais difícil é confrontar. Mais difícil é confrontar. E aí eu entendo, sabe, que pode parecer pesado, mas confrontar quem você ama é muito mais leve do que o peso da culpa por não ter se posicionado. Por mais difícil e complicado que seja, nesse dilema, posso lhe dar uma sugestão: ore e se posicione como pai, se posicione como mãe, ainda que seja custoso. Porque lá adiante, sabe, quando você olhar para trás, o fato de você não ter se posicionado, certamente será muito mais doloroso nas suas lembranças. Só que eu continuei a ler o texto e descobri uma outra verdade escondida, a ideia do propósito. O apóstolo Paulo vai continuando, ele diz assim: agora, porém, eu me alegro. Veja que coisa, né? Não me entristeci. Aí ele continua dizendo: agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos. Não há no coração daquele que confronta com amor nenhum prazer em ver aquele que está sendo confrontado chorar, sofrer. Não há. Aí ele diz: mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Eu não sei se você gosta das palavras e palestras, né, do Costela, mas há um momento em que ele diz assim, que pior do que aprender com os erros, é com os erros nada aprender. E o apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja que esta foi, quem sabe, uma das coisas maravilhosas daquele momento de confronto. O propósito. Qual é o objetivo? Nenhuma disciplina, ela é aplicada para destruir, mas para construir. A disciplina amorosa, ela constrói, ela edifica. E eu preciso ter coragem de dizer isso. Mas há uma outra dimensão do carinho aqui, nessa coisa do confronto, que é a gente entender que existe uma diferença. Há diferença, sim, mas em quê? Aí o texto vai dizer assim, que a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. O que é que o texto está me dizendo? Que existem dois tipos de tristeza. Uma tristeza que é operada, que age segundo Deus, e uma tristeza que é operada a partir do próprio mundo. Tudo bem até aqui? E eu comecei a pensar sobre isso, e uma das primeiras coisas que me veio à alma é perceber que eu tenho de um lado uma tristeza mundana, que ela é demoníaca, afinal de contas ela vem para matar, para destruir, ela não vem para acrescentar, mas existe um outro lado da tristeza que é divina, que é espiritualmente conduzida por Deus. O que é que eu quero lhe dizer com isso? É que a gente precisa parar de demonizar a tristeza. A gente encontra alguém triste e diz, não fica assim não, porque Deus não quer que você triste. Espera aí. Às vezes Deus usa da tristeza para nos ensinar muita coisa. Essa coisa de a gente ficar passando a mãozinha na cabeça, chore não, porque Deus não quer lhe ver triste. Às vezes Deus quer. Está assustado com o que eu estou dizendo? Não é a tristeza em si, mas aquilo que ela vai produzir. É por isso que o texto está dizendo que existem tristezas
que vêm da parte de Deus. E elas são maravilhosas. Eu lembro do salmista dizendo: foi tão bom eu ter sido corrigido pelo Senhor, porque aí eu aprendi a viver nos teus caminhos. Sabe essa coisa de a gente querer educar filhos sem que eles conheçam o lado da tristeza, o lado do não? Isso prejudica tanto, meu Deus, prejudica tanto. Eu não sei se você foi criado ou criada assim, mas se foi, que Deus tenha misericórdia, lhe ensine, lhe mostre que a vida não é conduzida por você, que as pessoas não se curvam diante dos seus desejos, que chorar porque não tem alguma coisa não faz mal, não. Eu me lembro, às vezes, eu vou voltando no tempo, mas no passado, quando uma criança chorava, tinha gente até que dizia: não, é bom, chorar é bom, não é? Abre não sei o quê, respiração, pulmão, faz não sei o quê, alguns exercícios. Não sei se isso é verdade, não, mas os antigos diziam isso também na sua casa? Dizia: não precisa sair correndo para, não, está chorando, pega a chupeta, pega uma tela, bota uma tela, liga aqui, é esse o filme que ele gosta de assistir. Não, hoje não pode nem mais balançar, né? Espera aí, tem que fazer assim. E a gente vai contornando. Gente, eu sobrevivi a algodão na testa. O povo pensava que molhando algodão e botando na... Fizeram isso com você? Fizeram comigo. Eu sou da geração Mertiolate, eu sobrevivi, minha gente. Eu sobrevivi a tudo isso. É por isso que o texto sagrado vai me dizer que existe uma tristeza que vem. Por isso, não demonize a tristeza. Às vezes é nas lágrimas que a gente cresce, que a gente conhece as coisas mais felizes da vida. As coisas mais... Eu olho para isso e percebo, sabe, a tristeza segundo o mundo traz culpa. A tristeza segundo Deus é um encontro com a graça. A tristeza segundo o mundo é peso sobre os meus ombros, mas a tristeza segundo Deus é para produzir alívio. Ai, você já se sentiu aliviado depois de uma sessão de choro? Botei para fora. Jeremias escreve disso, ele diz: só secaram as minhas lágrimas, não tenho nem mais lágrima para chorar. Sabe, a tristeza segundo o mundo, ela é acusatória, mas a tristeza segundo Deus, ela é necessária. A tristeza segundo o mundo vem de uma imagem de que ela é incurável. Não, mas a tristeza que vem segundo Deus, ela é terapêutica. A tristeza segundo o mundo traz morte, e a tristeza segundo Deus traz vida, irmãos, traz vida. Por isso, se hoje você está chorando, lembre-se, o choro pode durar quanto tempo, irmãos? Uma noite. Agora você tem que entender que existem noites mais longas e outras mais curtas. Não é assim? Não é assim. Já ouviu falar que tem períodos lá nos polos, não sei aonde é, que passam dias e dias e dias, tudo escuro, noite por dias e dias e dias e dias. Pois é, mas um dia o sol vai brilhar. Um dia, uma hora, o sol vai brilhar. E há um provérbio oriental, lá da Alemanha, que eles dizem assim... Há um provérbio que ele diz que a hora mais escura da noite é a que precede o nascer do sol. A hora mais escura da noite é aquela hora que precede o nascer do sol. E se você estiver na hora mais escura, entenda, o sol já está chegando. O sol já está chegando. Mas o texto ainda me fala sobre os frutos dessa experiência. E aí eu comecei a ler, veja o que está escrito. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Aí Paulo escreve: que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Meu Deus, conseguem ver a face de Paulo escrevendo isso? Ele olha para a igreja, mas veja o que foi que tudo isso trouxe. E eu gosto dessa forma como o texto aparece. Mas veja agora que dedicação da parte de vocês. Que desculpas, vocês estão arrependidos. Que indignação em relação aos erros que foram cometidos. Que temor, que saudade, que preocupação. Que desejo de ver a justiça feita. Que maravilha. Eu oro para que na sua casa vocês percebam que todo o sofrimento, que toda a dificuldade pode ser transformada em aprendizado, em crescimento. Você já pensou, você olhar para o seu marido, olhar para a sua esposa e dizer: ah, pastor, nós éramos tão indiferentes. Inclusive a própria família em relação a um outro, mas que dedicação esse homem tem revelado por mim. Já pensou? Que desculpas, pastor, toda hora, todo momento ele olha para mim e diz: perdão, meu amor, eu já disse a ele que eu perdoei, eu já disse àquela mulher que eu já perdoei, já disse aos meus filhos, mas eles
Eles não perdem uma oportunidade de, mais uma vez, dizer, mas vejam só, e no final eles dizem, que temor, que saudade, que preocupação. Que preocupação. Eu quero colocar ao final somente 2 desafios para a sua família, para você, para mim, para nós como igreja. E quais são esses 2 desafios? Primeiro deles, põe aí, por favor, dar carinho. Tem alguém que deve estar perguntando, pastor, o que são aquelas letrinhas ali? Já viu aquelas letrinhas de contrato que a gente tem que botar Pode mais não, né? Mas que a gente pega uma lupa para ver o que é que está escrito. Você consegue ampliar isso, fazendo aquele zoomzinho lá, só para o pessoal ver se dá para ver. Veja se consegue. Primeira palavra, abrace. Tenha medo de abraçar, não. E o bom é que em família a gente pode abraçar assim, não é? Tem gente que quer abraçar assim os de fora e os da família dá tapinha nas costas. Vai abraçar alguém que é estranho? De ladinho, não é? Afastadinho. Mas em família, a gente se abraça, a gente se amassa, a gente pula em cima de um de outro, vai para cima da cama. Comece a abraçar, abrace. Preste atenção naquilo que o outro estiver falando. Cultive a atenção para o outro. Consegue puxar um pouquinho ou não consegue? Elogie, olha aí. Elogie, comece a elogiar dentro de casa. Isso é a maneira de manifestar carinho. Demonstre interesse por aquilo que o outro está fazendo. Esta semana vai ser a semana em que você vai dar mais carinho, sabe, uma overdose de carinho na família. Eu quero lhe desafiar. Pastor, mas não sei fazer esse negócio de ficar tocando. Descubra um jeito de ser carinhoso ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo da noite. E pode ser carinhoso ao longo da noite? Claro que sim. Vai lá no quarto dos seus filhos, dá um cheiro. Às vezes eles vão fingir até que já estão dormindo. Aí você fez isso quando era pequeno, não? Você viu que a mamãe estava entrando, aí desligou rapidamente o celular, colocou ali embaixo do... Aí ele vai, entra, cobre você. Sabe como é que a gente cobre com carinho? Sem carinho é assim, a gente joga o lençol em cima. Com carinho você põe o lençol e depois vai fazendo assim, ó, nos cantinhos. Eu não sei, eu vou dizer, do meu casamento com a Cláudia, a minha sogra me deu uma missão, não foi, minha filha? No meio da cerimônia, já tinha acabado a cerimônia, a gente estava nos cumprimentos, ela veio me abraçar chorando, já com saudade da filha, mas ela virou-se para mim e disse assim, olha, cubra ela de noite, viu? Até hoje, meus irmãos, até hoje. Mas sabe, é isso que é cobrir com carinho. Afofa ali, ó, faz aquele, dá um beijo, ora com ele. Faz a mesma coisa com seu marido, com a sua esposa. Sabe, quando você vê aqueles filmes que aquele criatura dorme assim, abraçado, eles chamam de conchinha, né? Põe o braço, a criatura. Aquilo não existe não, irmãos, porque o braço adormece. Dá uma coceira, a gente quer, e o braço está preso, a gente depois não sabe como tirar. Eu vi até que existe hoje um travesseiro que tem um buraco para você enfiar o braço, né? Mas ele é duro, não funciona muito não. Mas segura na mão, sabe? Carinho, encontre uma maneira de ser carinhoso, de ser carinhosa ao longo do dia. E o segundo grande desafio, põe aí. Pode ir para o outro slide. Aí. Receber carinho. Eu sei que receber carinho para algumas pessoas é um desafio. Lá vem você. Sabe aquele Rottweiler que... Não, Rottweiler não. Rottweiler é manso. É aquele miniatura pinche. Aquele ali é aquele... Vai fazer carinho para tu ver uma coisa. Vai fazer carinho para ver uma coisa. Mas, nós já tivemos aqueles cachorrinhos. Teve um que era... Eu acho que ele tinha algum problema. Aquele cachorro. Ele saía correndo na casa, zum, passava, zum, parecia carro de Fórmula 1. No dia que ele encontrava a porta do apartamento aberta, ele sumia, fugia. Até um dia que ele fugiu e fugiu mesmo, e a gente não conseguiu mais encontrá-lo. Então, ao longo desses próximos dias, deixa eu lhe dizer, receba carinho, agradeça. Se alguém lhe servir um copo d'água, obrigado, meu amor. Olha que coisa linda. Não é assim que a gente precisa fazer? Ele foi lá, abriu a porta. Que coisa linda. Pronto. Ele está lá tentando bater um prego na parede, já fez 3, 4, 5 furos, o prego entortou, não sabe como fazer. Esse é o meu pedreiro, esse é meu carpinteiro.
Faz qualquer coisa. Levou um choque na hora de trocar a lâmpada. Disse, oh, meu amor. Não diz bem feito, demorou para fazê-lo, não. Mas cultive, agradeça. Quer ver mais? Não fuja. Tem gente que foge do abraço. Você vai abraçar, parece lambari, né? A pessoa vai e foge. Não fuja, receba o abraço. Observe as pequenas coisas, porque ao longo do dia, quem sabe, você recebeu inúmeras declarações de amor, inúmeras declarações de carinho e não percebeu. Sabe aquele quarto, aí eu volto novamente para os adolescentes e jovens, que ficou aquele furdunço, aquela desarrumado, aí você chega em casa, a mamãe, o papai normalmente é que faz isso, né, irmãos? Foi e arrumou o quarto, esticou o lençol. Sabe o que é aquilo? É uma declaração de amor. Aí o que é que você faz? Sai correndo, dá um abraço na sua mãe, bem apertado. Ô, mamãe, nem precisava mesmo. Sabe? Que coisa boa que você fez isso. Sabe aquela roupa sua que foi passada no ferro e alguém dobrou, colocou no cabide? Está lá na porta do seu guarda-roupa e você chega na sua irmã, cadê minha roupa? Cadê meu sapato? Cadê minha meia? Agradeça, observe o que foi feito, sabe? O pai chegou, trouxe o pão quentinho, e às vezes é tão bom quando a gente encontra pão quentinho na hora de ir para casa, né? Ei, chegou quentinho. Ai, que bom que chegou quentinho, você nem gosta de pão, está fazendo dieta, mas agradeça, agradeça. E finalmente valorize aquilo que Deus tem lhe dado. Eu sei que às vezes a gente faz comparação, e isso é terrível para a família. Eu gostaria de ser amado como aquele filho é amado, aquela filha é amada, aquele marido é amado, aquela esposa é amada, aqueles irmãos se amam. Mas não faça isso. Isso não vai lhe fazer bem. Agradeça a Deus pela sua família e seja bênção dentro de sua casa. Nesta semana, a nossa tarefa é... Sabe... Lá atrás havia um filmezinho infantil que era os ursinhos carinhosos, não era? Aqui vão ser as ovelhinhas carinhosas, viu? Ovelhinhas carinhosas. A gente precisa resgatar o carinho. E a gente precisa fazer isso a partir de nossas casas, de nossas famílias. Certo assim? Então vamos fazer o seguinte. Eu não sei se você... Porque um sermão como esse traz um desconforto muito grande para quem está vivendo uma situação complicada, difícil. Se esse carinho não for precedido por uma disposição de perdoar a ausência do carinho, a ausência do cuidado, se ele passou a mão no seu ombro ao longo do culto hoje, olha que maravilha, né, irmã? A coisa está mudando. Isso é profético. Isso é profético. Alguma coisa vai acontecer. Se não fez até agora, faça agora. O pastor está dando a dica. Então vá. Sabe, celebre isso em família. A gente precisa reconstruir. E isso, sem perdão, a outorga do carinho não tem qualquer significado. Eu não quero que você faça essas coisas porque o pastor está dizendo. Não. Mas porque nos planos de Deus, para a vida na família, a família precisa ser esse lugar onde a gente entende o que é que significa carinho. Feche seus olhos por um momento e pergunte a Deus em que você pode mudar, ou melhor, coloque diante de Deus o seu propósito de mudar em alguma área específica. Talvez seja um momento que Deus está lhe desafiando a retomar o carinho como expressão de cuidado entre vocês em família.